O Flamengo bateu o recorde de público de um time brasileiro nessa Libertadores. Foram 58.867 pagantes. E o Flamengo, ele vem de 11 vitórias em casa como mandante, seguidas. Né? Essa sequência começa em 2021, 4-1 no Defensa e Justiça, 5-1 no Olímpia, 2-0 no Barcelona de Guayaquil. Aí entrando em 2022, 3-1 no Tajeres, fase de grupos, 3-0 na Católica, 2-1 no Sporting Cristal, 7-1 no Tolima, 1-0 no Corinthians, 2-1 no Vélez, na semifinal. E nesse ano, 2-0 no Ñublense, 2-1 no Racing. 11 vitórias seguidas como mandante. 11 vitórias seguidas. E aí as imagens a que eu me referia. De ontem o Flamengo bateu o recorde de público de um time brasileiro nessa Libertadores, 63.963 presentes. A questão de jogar em casa e ter a vantagem é justamente, não sei se o Roger e a Ana concordam, é a questão da atmosfera. Porque, assim, o jogo é jogado. Se a atmosfera que você traz para a tua casa for favorável, que é o que a torcida do Flamengo faz no Maracanã, é esse o objetivo de você jogar o segundo jogo em casa, de você fazer questão de trazer seus jogos para onde você manda. Cuidar do gramado, né, Pedrinho? Cuidar do Porque gramado. Aí vai jogar em casa com aquele gramado, Maracanã, próprio Mineirão. Já falamos disso. Próprio Mineirão. Sim, tem que cuidar do gramado aí, galera. Agora tem uma mudança aí. Nos últimos anos, o Flamengo decidiu em casa mata-mata. Agora na Libertadores, pelo menos na próxima fase, mas eu tô querendo joga entrar no primeiro aspecto, em casa. porque assim, eu já passei em alguns momentos que a gente preferia não jogar em casa, porque a pressão estava ao contrário, a gente se sentia mais confortável em jogar fora. Então, assim, é o torcedor entender que quando os atletas falam, quando a gente fica brigando, queria jogar o segundo em casa, é pela atmosfera. É entender o jogo e fazer o que a torcida do Corinthians faz, né? Ali 90 minutos apoiando, depois do jogo é outra coisa. E a torcida do Flamengo tem feito isso com maestria. Olha o Sampaoli, nada feliz com o gramado do Maracanã. Para un juego de posición y de mucha altura se necesita también precisão. Va a ayudar mucho que o gramado de campo esté mejor para jugar a ese fútbol, si no es muy difícil. Por los controles son diferentes, las aceleraciones son distintas, la precisión es totalmente difícil, mas seguimos intentando, seguiremos pidiendo ao clube que intervenga en la mejoría de un campo de juego o tengamos la posibilidad de jugar en otro lugar que nos dé la posibilidad de jugar mejor en un campo mejor. Olha, é difícil entender uma cidade como o Rio de Janeiro, com sol, com umidade, com água, e o Maracanã não consegue ter um gramado razoável. Isso a gente está falando desde a nossa época, até antes, né? Bem antes. Desde a grama antiga. Cara, é Desde muito aquela grama difícil de antiga. entender isso, cara. O grande problema é a repetição dos jogos, né? Você tem dois times que mandam os jogos no Maracanã e os dois times estão em todas as competições. Então, o Fluminense está na Libertadores, o Flamengo também. O Fluminense acabou de sair da Copa do Brasil, mas estava na Copa do Brasil, o Flamengo também. E os dois disputando o Campeonato Brasileiro. Além e aí, dos jogos, você chamou e ainda atenção. tem o Vasco. Né? Não, e você chamou atenção na transmissão. Não, chamo isso. Esse assunto eu chamo a atenção. Já até parei de chamar a atenção, porque eu sou maluco, aí falar, o Roger é chato. Não, a questão é a seguinte. Por quê? O que deixa o Roger maluco e chato? O aquecimento no campo não é errado. O errado é o estado do gramado. Mas aí você tem que ter a flexibilidade. Se você percebe que o gramado não tem condições... Sabe quantos? Eu já contei. Sabe são quantos 20 minutos de duas equipes, pô. De um aquecimento, meia hora no campo do Maracanã, quantos? Quantas pessoas tem ali dentro? Pelo menos 50. E num quadradinho. 50. Piora o gramado mais do que os 90 minutos de jogo. Sabe por quê? Porque você concentra muitas pessoas. E todas elas fazendo aqueles exercícios assim, ó, de picar o gramado o tempo todo. No Maracanã, na parte interna, você tem uma sala de aquecimento. Obviamente não é o ideal. Não é o ideal. Mas se você... precisa ter um gramado à altura de Flamengo, de Fluminense, que usam o gramado pelo menos 2 vezes por semana. Cara, olha, no Maracanã não pode aquecer no gramado. Porque além desse aquecimento... Usa atrás do gol, tem um espaço atrás do gol. Se não quiser ir para testar o gramado, tem um espaço atrás do gol. É porque além desse aquecimento picado, de ativação muscular, dos quadrantes para fazer esse jogo de posse, que é o que todo mundo faz, eles também fazem o aquecimento direcionado com alguns movimentos do jogo.
Então tem triangulações pelo lado, com as jogadas que eles fazem durante o jogo. Então eles usam o campo realmente para ativar a memória de quais os movimentos que eles fazem. Só que, cara, se você já tem um gramado prejudicado, aí você tem 30 minutos de 2 equipes. Aí na quarta-feira tem mais 30 minutos, fora os 90 E na nossa época minutos. aquecia só os titulares, né? Hoje são Todo 23 mundo. de cada Todo time, mundo. aquecendo, com trava de chuteira. Mais os preparadores. Mais 10 preparadores de cada time. Então eu falei 50 por baixo, né? Bota aí 60 pessoas dentro do gramado fazendo exercícios em espaços reduzidos, de picar o gramado, de mastigar o gramado todinho. Quando meia hora desse tipo de exercício, você tocou num mata ponto, cara, que é facilmente... É muito fácil. Olha, no Maracanã não pode. Vocês querem subir para campo? Use atrás do gol. Não querem, tem uma sala de aquecimento dentro do Não, e além do disso, estádio, quando pô. você traz à tona a informação do estádio compartilhado, basta a gente pensar que os bons gramados são gramados de estádios de um time só. A Neoquímica Arena, Morumbi, Vila Beira-Rio. Beira-Rio, Morumbi, gramados de um time só. André, porque parece chato, porque a gente tem tanto assunto bom para falar. Cara, mas é uma coisa Aí importantíssima. O quais- seu Paoli, quando ele fala Castelão também Isso que eu sofre. ia falar. Quais são os estádios Mineirão que a gente tem? sofre. Mineirão, Castelão, Porque, Maracanã. assim, quando ele fala aceleração de jogo, e é verdade, cara. Você vai aqui, eu já vi vocês sozinho, eu posso dar de primeiro. Chega aqui, a bola dá um kick. É a fração de segundo que Aí eu você domino, perde, é a você me recomposição. pressiona, pô, É a tudo. recomposição do time adversário. O time que está se defendendo, o que ele quer? Se recompor o mais rápido possível. O time que está atacando, o que ele precisa? Acelerar o jogo para não deixar essa recomposição acontecer. E se o campo, se eu dei o passe, exatamente, ela deu uma picada, a fração de segundos que você ia dar um tapa de primeira para acionar alguém, você tem que dominar ela, parar ela para você, para depois acionar isso. Nesse tempo que você perdeu, a recomposição já está feita. Nos primeiro gol do Flamengo ontem, só um detalhe de um outro assunto. A origem do gol é de um erro de cobrança de escanteio horrorosa do Racing, né? Horrorosa, assim. Na hora que ele cobra o escanteio, mas ele praticamente recua a bola no meio campo. Aí eu falei, gente, é o pior escanteio cobrado. Eu terminei de escrever contra-ataque, o Flamengo se organizou e fez o gol. Claro que não é o impacto do gramado, não teve nada a ver, foi um erro mesmo do Racing. Até depois eu fui ver uma narração argentina, o cara tá, nossa, ele tá transtornado. Isso é ele fala, é uma jogada amadora. Mas se você for somar, teve jogo quinta, teve jogo domingo, né? Teve Fla-Flu quinta, teve... Domingo, Fluminense e Bragantino. Fluminense e Bragantino, segunda, Vasco e Flamengo, e quarta-feira de novo. Quinta. Quinta, né? E, cara, não... E a gente está falando de mais de 100 minutos de jogo, que não é mais Exatamente. 90 não, agora é 100 e pouco. Também Só para tem isso. lembrar, na segunda foi mando do Vasco. Sim. Então o Vasco tem jogado no Maracanã também. Jogou contra o Palmeiras. Teve mais jogo, não teve? No brasileiro só, Palmeiras esses e dois. só esses Palmeiras. dois. E agora o Flamengo. Então, não só Flamengo e Fluminense que jogam todos. O Vasco, de vez em quando, também tem jogado. Então, isso ajuda a maltratar o estádio. E a final, Humilde. a final desse ano é no Maracanã. No Maracanã. Humilde opinião, obviamente não vai sanar todos os problemas, mas se você já eliminar o aquecimento dentro do campo, você vai ajudar demais a melhorar o gramado. E é óbvio que o Flamengo, como um time extremamente técnico, se dá mal nessa. O gramado Ele ajuda... falou sobre jogar em outro lugar, é isso? Eu não peguei a frase Falou, inteira. isso é utopia Mas dele. aí... Não, vai ele tirar do falou Maracanã. isso, jogar em outro Falou. lugar? Mas aí vamos... Pedir para a diretoria ou melhorar o gramado ou a Vai gente jogar jogar onde? em outro lugar. Vai jogar onde? Pega os times que estão fora da Libertadores aí, que ele se dá bem no gramado. Sabe onde ele se dá muito bem no gramado? Itaquera. Sim. Adora aquele gramado, o Flamengo. Mas o lugar onde o Flamengo manda jogos, que é Brasília, também tem um gramado ruim. Ruim, muito gramado ruim. Ali por má gestão mesmo, né? Por má gestão. Vamos ouvir o Sampaoli sobre o jogo de ontem. Yo creo que o time va avanzando en muchas cosas. Ya un time competitivo, agresivo, que falta por ahí que la agresividad se transforme en más situaciones de gol. Y bueno, eso es un proceso. Es importante que ahora el proceso sea favorable en resultados porque nos permite trabalhar com muita mais tranquilidade. Nesse momento, já que ele usou essa palavra processo, o Flamengo está virtualmente classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil e chegou no bolo de cima do Campeonato Brasileiro. Acho que assim, ele se aproximou, que a gente estava falando do jogo dele, eu acho que ainda está distante do que ele pensa, mas em alguns aspectos, obviamente a gente já percebeu, a intensidade do Flamengo já é outra, a dinâmica é outra, individualmente, mesmo alguns jogadores, como o Pedro, abaixo, outros acima. O Gerson, a gente fez o jogo, acho que foi Flamengo.
Flamengo e Vasco, né? Flamengo e Vasco, Flamengo e Inter. Sim. O Gerson, ele surpreendeu, cara, porque assim, o Gerson, ele surge na carreira mais à frente, como um meia, como um 10, e ele volta para segundo, porque o jogo também ficou mais apertado lá e aqui é de frente, é muito bom jogar. E hoje ele joga como se fosse um meia atacante atacando a última linha. Então, assim, ele participa até pouco da construção, né? Ele é mais o terço final, ele é mais para finalizar ou com passe ou com o próprio chute ao gol. E ele se adaptou bem na área, cabeceando. E voltando para marcar uma dinâmica, o Gerson, assim, para mim... A passada dele ontem... melhorou muito com o São Paulo, né? Muito. Agora, tá virando um filme meio repetido, assim, o Flamengo? Tá virando algo que a gente... Esse é um ponto. Oi? Esse é um ponto. Vai mal no primeiro semestre, então, mas crise, demite técnico. Você também não pode descartar essa rapaziada, esse grupo. É um grupo que reage, né? Reage. Por isso que você não pode descartar. Em todos os anos o Flamengo reagiu, exatamente, nesse enredo, né? Nunca se omitiu. Começa mal, começa não sei o quê, é porrada aqui, é porrada ali, é demite treinador, é crise. Ah, tem fulano brigando com ciclano, não sei o quê, e daqui a pouco ele, bum, reage, encaixa e começa a galopar. E aí, malandro, o galope desses caras é gigante. E eles vêm ganhando espaço, vêm ganhando, buscando se recuperar, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é campeonato de pontos corridos. E, cara, você não pode descartar o Flamengo, né? Porque é isso, eles têm um poder de reação muito grande, eles têm um poder mental muito grande, né? Eles passam por crises, eles passam por confusões, obstáculos, e parece que, de alguma forma, quando dá liga de novo... E aí, outra coisa que é importante, eles passam a assustar os adversários. E aí, os adversários, quando o Flamengo de novo, será que os caras vão voltar de novo, vão reagir? Como é que... Você enfrentar o Flamengo há 2 semanas atrás era de um jeito. E agora? Né? Você tem que já ter 2 passos atrás para poder entender o que está acontecendo, começar, de alguma forma, ter que tirar espaço de um de outro. Os caras voltaram a jogar. O Flamengo teve 2 momentos bem críticos na temporada. Quando perde a final do estadual, que ali se tornava insustentável, o Vitor Pereira seguia à frente da equipe. E quando empatou com o Ñublense, que foi um jogo, repito, vexatório, de rendimento vexatório, não estou falando de caráter, rendimento vexatório, muito ruim. O GE fez uma matéria que pegou mal com os jogadores, né? O Gabigol se manifestou, o Everton Ribeiro se manifestou, trazendo informações de ambiente ruim, de briga para cá, desavenças. De lá para cá, o Roger falou em resposta, de lá para cá veio essa sequência aqui. 2-0, 4-1 e 2-1. E com o Flamengo vivo nas 3 competições, brigando por título nas 3 competições. André, mas assim, se a gente observar, vai mudando muitas características dos treinadores e do jogo, cara. Isso aí é porque assim, a gente exige sempre muito acelerado. Você acha que o São Paulo melhorou o Flamengo? Com relação ao Vitor Pereira, muito em termos de intensidade, esquece. Só que assim, quando estava o Dorival, era um jogo muito no corredor central, né? O Dorival, aproveitou o que foi o forte do Flamengo durante 3, 4 anos, né? E eu acho que assim, depois a gente vai falar do São Paulo, o Flamengo fez bem para o Dorival na questão desse jogo por dentro, né? E aí você tem aquela passagem pelo Vitor Pereira que foi uma passagem ruim, e aí você vem para um Flamengo hoje que ele é muito mais forte pelos lados do que por dentro. Você teve um Flamengo que tinha um lateral esquerdo genial, mas construtor, jogando por dentro, pensando sempre no primeiro, no segundo, no terceiro passe, mas com uma característica de meia. Aí você passa a ter um lateral, amigo, que é um avião ponta. Então, assim, é um Flamengo mudando a dinâmica do jogo dele, sabe? O jogo do Flamengo, eu tive a oportunidade de fazer, assim, uma avaliação aqui de jogo. Até o Rodinei entrava, era todo mundo no corredor central. E a gente falava assim, como ganhar desse Flamengo, sair dessa pressão por dentro e usar os lados, que o Flamengo é vulnerável nos lados. E agora o Flamengo é forte dos lados, né? Não tem muito aquele jogo de costura por dentro e tem uma velocidade forte pelos lados. Então, assim, são movimentos diferentes, mecanismos diferentes, com treinadores que pensam diferente. E aí tem um calendário que vocês chamaram a atenção sobre a questão física, mas tem também sobre os ajustes, cara. Não tem tempo do cara fazer ajuste. O ajuste que ele faz é vídeo, é resenha, porque não tem tempo. Como é que de um jogo para o outro ele vai fazer, percebemos isso, aqui a gente vai agora no campo ajustar isso? Não tem. Então ele vai ter que ter com imagem, manda pelo zap dos atletas, faz a correção por áudio, mostra, vai no campinho, porque não tem tempo nem para a questão física, quanto mais para a questão de ajuste
tático. Ontem eu vi alguém estava escrevendo sobre o Wesley nas redes sociais. Ele tem muitos problemas, mas é nítido que ele tenta. O Wesley é muito jovem. Ele encara ser titular desse time que vive essa fase de brigar por tudo, de se ajustar para brigar mais um semestre por tudo. E é isso, ele não tem tempo para treinar. Quando a gente fala isso, parece que, nossa, está desmerecendo a qualidade do atleta. Não, é porque um jovem se adaptar a jogar com a camisa do Flamengo ou de qualquer outro clube grande já é difícil por si só. Imagina você não ter tempo para aprimorar os seus problemas, as suas deficiências e também estimular os seus pontos fortes. Então, muito das correções que o Wesley faz é no jogo. Ele aprende muita coisa que ele faz durante o jogo, numa pressão, num estímulo diferente, com o adversário marcando em cima. Então, ontem, quando o Wesley fez o gol, eu achei muito simbólico, porque ele é um jogador que está se adaptando ao futebol profissional, com a camisa do Flamengo, com bola rolando. Ele não está tendo para se adaptar, ficou lá 6 meses treinando, entrando 5 minutos aqui, 4 minutos ali. Não, ele é titular do time do Flamengo e tem se aprimorado dentro da realidade que ele é colocado, assim. Ele vai crescer muito, ele pode melhorar, ele vai melhorar, ele tem problemas como vários outros jogadores, mas eu acho que o recorte a gente nunca pode deixar de vista, né? Esse jogador está se aprimorando com bola rolando. Com relação ao gol, não sei se a gente vai poder mostrar novamente, quando ele dá a chapada, quando ele dá a chapada, a bola quica. E aí ele vai com o pé certinho no kick da bola. Ele já está deduzindo através do gramado ruim que a bola vai quicar. Porque normalmente tu vem ali com um gramado bom, se ela quicar, bate às vezes na canela. O Gabriel fez um gol assim, que bateu, ele veio com a chapa por baixo e vai na canela. Não, ele pega ela no alto mesmo. Ela quica no gramado ruim e ele faz a batida com a perna que não é boa, com o pé certinho, não pega na canela. O da canela do Gabriel, acho contra o Racing também na Argentina. Contra o Racing, né? Que ele faz a chapa embaixo, só que ela bate na canela. Aí você vê que ela quica na hora, ela sobe e ele acerta com a chapa certinho. Ó, não, agora que dá pra ver legal. Ela vai quicar. Ela já vem quicando, né? Ó. Olha, até perde o movimento. Ela quica e ele pega... Até perde o movimento. Realmente, belo detalhe. Ela não vem na grama... Belo detalhe. Não, ela vem embaixo aqui, tu pega na canela. O Gabriel fez assim contra o... Belo detalhe. Toque bonito do Arrascaeta também, né? Não joga muito. Qual o toque do Arrascaeta é feio, né? É verdade. É difícil a gente achar um toque feio do Arrascaeta. Ele jogou 60 minutos ontem e muita gente falou assim, poxa, mas como é que pode tirar o Arrascaeta? Amigo, o Sampaoli tirou o Arrascaeta porque ele tá dosando o Arrascaeta, isso é uma coisa nítida. Dosando. E o Arrascaeta tem ficado de fora muito tempo. É melhor você ter 60 do que não ter nunca o Arrascaeta. Então é isso, você tem que combinar com a fisiologia, com o departamento médico, preparação física, para entender até quando o Arrascaeta pode entregar. E até quando você tem que cuidar dele para ele daqui um pouco mais poder jogar os 90 minutos. Mas o passe só sai, é lógico que... Por causa de movimentação, né? Por causa de movimentação. Eu não gosto de frases assim não, porque frases do passado às vezes pareciam até que serviam para o passado, mas nem para o passado serviam e a gente acreditou. Mas uma é verdadeira, né? Quem pede tem preferência, mas quem se movimenta recebe. O passe só acontece porque o Gerson ele ultrapassa 2 linhas de marcação, a primeira e a segunda, e aí no tempo certo, que é o que o Xavi fala muito, né, que jogou no Barça, futebol é tempo e espaço, é isso, no tempo certo, no espaço certo. Eu e o Pedrinho jogamos praticamente na mesma posição, né? E a gente fazia essa função que o Arrascaeta faz. E muitas vezes a gente saía do campo elogiado, falava assim, pô, que passe, genial, que fez isso, fez aquilo. Mas 80% do passe é a movimentação do atacante ou de quem vai encontrar esse espaço na frente. O passe só vai sair se o movimento acontecer. Se o Gerson quisesse ficar por trás, o passe não saía. E o Gerson sai lá de trás, né? Numa passada, a jogada desse gol é muito bonita, assim, é para assistir. Desde o erro do Racing, a hora que o Flamengo recupera a bola, ele dá umas passadas largas e chega para fazer o passe final. Só para fechar o raciocínio em relação ao Wesley, que é um moleque que eu gosto muito, acho que tem potencial até de seleção brasileira um pouco mais para frente. Se adaptando, corrigindo algumas coisas. O problema é que na lateral direita, o Flamengo nesses últimos anos, principalmente depois do Rafinha, que foi uma unanimidade, depois que o Rafinha saiu, o Rafinha também não se encontrou em outros lugares, né? Não foi bem nem na Grécia, depois no Grêmio foi rebaixado, no São Paulo tem altos e baixos e tal. O Flamengo não... Varela, Rodinei, Isla, ninguém servia, né? Aí nos últimos 3 meses o Rodinei virou jogador de seleção brasileira. O Wesley, na minha opinião, ele é melhor do que esses jogadores. Ele entrega mais do que esses jogadores. Agora, o torcedor do Flamengo, até por ter tido Leandro, Jorginho, acha que o menino tem que chegar jogando dessa forma. Não vai. É um moleque novo, principalmente na parte defensiva. E o que acontece
com essa molecada de time grande, né? Hoje até mudou um pouco, eles têm mais combates, embates contra times maiores, do mesmo, se não é do mesmo tamanho, mas da mesma esfera, porque eles jogam Copa do Brasil, eles jogam Campeonato Brasileiro. Na nossa época era só Campeonato Estadual, né? Copa Gazetinha, Copa Taça de não sei o quê. Então era jogar 99% das vezes contra times menores. Então o lateral do Flamengo na categoria de base é ponta. Então é isso, jogo duro, Racing fechadinho ali, mas o Flamengo conseguiu fazer o placar, os dois meninos aí da base aí conseguindo mostrar o seu valor, mostrando que a base do Flamengo ainda é muito forte. Agora o Flamengo só depende dele mesmo para se classificar e se manter vivo na Libertadores. Jogo contra o Grêmio agora, domingo. A maioria dos ingressos já estão vendidos, então a nação lá fortalecendo, acompanhando, empurrando o time, vendo que esse é o momento que o Flamengo tem a crescer, então a gente tem que estar sempre apoiando. Vamos lá, vamos no Maracanã, vamos fazer a nossa parte, vamos empurrar esse time aí, vamos ajudar o técnico Sampaoli a consolidar o seu trabalho, porque está só no começo, ainda tem uns reforços que vão chegar aí na janela de meio de ano, então tem tudo para o Flamengo cada vez mais alavancar aí e se tornar a melhor equipe do Brasil e das Américas novamente. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse jogo, o que você achou, as mudanças de Sampaoli, a Arrascaeta ainda um pouco abaixo da condição física, ali sendo substituído no segundo tempo, mas deu certo. O Vitor Hugo entrou, fez o gol e fechou ali, liquidou a partida. Então deixa seu comentário aí, o que você acha, como está sendo aí esse trabalho de Sampaoli? Não repete as escalações, alguns jogadores ficando de fora, a situação de Gabigol ainda aí é preocupante, mas se espera que nos próximos jogos ele já esteja podendo ser relacionado. Então deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal para ajudar aqui a fortalecer o crescimento do nosso canal, tá bom? Então até o próximo vídeo, saudações rubro-negras.